Agora nós vamos falar sobre a documentação do processo que você acabou de criar. Então, você e a sua equipe criaram aquele mapa fantástico, super completo, todo mundo discutiu, está empolgado com as oportunidades de padronizar as atividades, você já fez até pensou nos treinamentos, então a gente tem que dar o próximo passo. E documentar, o principal objetivo disso é preservar todo esse conhecimento, todo esse esforço que você teve no teu trabalho de mapeamento. A sala, por mais incrível que ela seja, não é um mecanismo prático para você manter isso ao longo de semanas, meses ou até mesmo anos. Então você tem que transformar isso numa documentação. Só que essa documentação tem que ser útil para a equipe em dois momentos: para treinar e se desenvolver no processo, e depois no dia a dia, quando as pessoas estiverem executando suas atividades, tem que ser coisas que sejam extremamente favoráveis e facilitadoras delas consultarem, usarem, checarem, para poder manter, digamos assim, a proeficiência, o processo funcionando muito bem. Eu sei que muitas empresas trabalham com sistemas normativos, o mais conhecido talvez seja as normas ISO, mas tem sistemas de ESG, sistemas de gestão de risco, compliance e vários outros que exigem documentação de processos. E também, nos meus trabalhos de projeto de melhoria, no PMK, o Projeto de Melhoria Kaizen, eu encontro empresas que têm a documentação, mas quando a gente vai a campo, a gente vê que aquela documentação tem muito pouca utilidade para as pessoas. Por quê? Porque ela foi feita com foco exclusivamente em atender sistema normativo e pensou muito pouco na preservação de conhecimento, na otimização do sistema de gestão, na facilidade do operador. Então, aqui no final, a gente vai tentar casar as duas coisas, fazer toda essa riqueza de conhecimento, ajudar o sistema normativo e vice-versa. Então, vamos ver algumas ferramentas e níveis de documentação que a gente tem a sua aplicação. O primeiro ponto que nós já vimos é o CIPOC. O CIPOC, que nós falamos no começo, para você fazer uma descrição antes de começar a mapear, para te ajudar no planejamento, já é uma documentação do processo. Então, ao final do trabalho, você pode rever tudo o que você aprendeu e atualizar o seu CIPOC, que você tem aquela revisão simples, compacta e fácil de usar. O outro ponto que você pode fazer é pegar aquele mapa que está bem completo e transformar ele num fluxo de processo, que é uma representação gráfica que lembra muitos dos componentes que a gente tem lá no fluxo, que está mapeado com a equipe, mas uma visão muito mais enxuta, muito mais sintética. Então, o que a gente vai preservar? Aquela visão de faixas, as áreas de responsabilidades, as principais alternativas, os pontos de decisão, ou os pontos de aprovação que ele tem, onde tem aqueles, a gente normalmente usa aquele losango para fazer uma pergunta e tem caminhos de sim ou não. Então, na documentação do processo para um fluxo, você aplica isso, pontos de entrada, integração com outros sistemas. Então, tudo isso está dentro da tua representação de fluxo de processo. Tenha em mente o seguinte: o fluxo, para ser útil, ele também deve ser uma coisa que deve ser fácil de ser apresentada e entendida. Se você pôr muito detalhe, como você tem lá no teu mapa na parede, ele acaba perdendo utilidade. Então, dê uma visão que permita às pessoas entender o processo, as principais atividades de transformação da entrada na saída, os escopos de responsabilidade e os pontos de decisão. Um nível abaixo disso, quando a gente quer realmente falar no detalhe, capturar toda aquela riqueza, vamos ter nos procedimentos ou normas, e nas instruções de trabalho. Primeiro, procedimentos, ou algumas empresas preferem chamar de normas, mas procedimentos são textos escritos, principalmente com material escrito, que vão capturar todo o detalhe das atividades, onde eu posso completar não só como fazer a atividade, mas também eu posso colocar os critérios de decisão, escopo de responsabilidade, quem pode o quê, critérios de aprovação, eu posso pôr conceitos, as explicações dos pontos importantes que estão no meu processo. Então, a gente gosta nas empresas de usar muitas siglas, às vezes nomes em inglês, você pode colocar todo esse glossário para as pessoas entenderem. Então, tudo aquilo que é importante para entender no detalhe do teu procedimento pode pôr o teu processo pode pôr nesses procedimentos. Ponto de atenção: às vezes você tem tanta informação que para pouco o procedimento fica lá com dezenas de páginas.
Um documento muito grande fica muito difícil das pessoas usarem, consultarem. Então, se você tem uma coisa muito grande que exige isso, você pode pensar em quebrar, né, o documento em 3, 4 partes que sejam conectadas em si, para ficar mais focado. Né? Você pensa o seguinte, o que um determinado grupo de operadores precisa? E dá aquilo no documento. Um nível abaixo ainda estão as instruções de trabalho. Instrução de trabalho vai no passo a passo, realmente no detalhe da atividade. É muito comum em sistemas, né? Você mostra a tela, o campo, explica o detalhe de como é que entra, onde ele pega o dado, como é que ele faz, quando dá um sinal de alguma coisa, o que ele tem que responder. Então, realmente no detalhe. Então, aí você vê, o fluxo de processo vai ter uma visão ampla e completa, o procedimento dá o detalhe das atividades, só que a tarefa, o como fazer, você pode tirar ainda e colocar num documento específico. Qual que é a vantagem de ter esses níveis? Você evita de todos os operadores estarem vendo tudo e ficar com uma coisa tão complexa, tão completa, mas tão difícil de consultar, que as pessoas acabam abandonando. Então, quando você tem essa navegação, cada um sabe que pedaço está, ela pode consultar a sua parte e aplicar. E todos os níveis podem estar se beneficiando disso. Por exemplo, o presidente da empresa pode ter lá, durante o seu treinamento, uma visão macro do fluxo de processos. E talvez, se ele tenha uma aprovação, ele tenha lá o procedimento explicando, né, os prazos, como ele funciona. Um operador que está lá na base da pirâmide, né, operacional, fazendo uma entrada de dados no sistema, ele pode ter a visão do fluxo, o entendimento da parte dele do procedimento, né, explicando os detalhes, né, do conjunto de atividade que está envolvida, e ter lá 2 ou 3 procedimentos daquilo que ele realmente faz, no detalhe de atividade, para ele aprender a usar o sistema. Então, todo mundo tem a sua parte. Uma outra ferramenta que nós podemos usar são checklists ou listas de checagem, que é uma lista de pontos principais que um operador, né, durante uma atividade do processo, deve conferir para saber se ele está andando bem ou mal, ou se ele deve tomar alguma ação. Então, por exemplo, quando se recebe um material, é muito comum que as áreas de qualidade tenham lá um checklist para avaliar o material, para dizer se eu devo receber ou não. Eu posso fazer isso ao longo do processo. Em cada início de atividade, quando for importante eu conferir se tudo que eu preciso ter está disponível, para evitar de eu começar o processo e no meio do processo ver que eu esqueci alguma coisa e eventualmente perder todo o meu trabalho, eu posso pôr um checklist na entrada. Ou antes de mandar para o meu cliente, será que tudo aquilo que eu precisaria garantir para a qualidade estar boa, se está tudo certinho, foi garantido antes de mandar para o cliente? Faz o quê? Evita de chegar no cliente e eu ter um retrabalho de fazer aquilo, ainda prejudicar minha imagem junto ao cliente. Então, pensa nisso. O checklist, ele está no nível detalhado de coisas que pode estar uma referência, não é só use o checklist XYZ lá na minha instrução de trabalho. Na instrução de trabalho, o nível abaixo está explicando, né, como é que ele usa, o que quer dizer cada campo, e aí eu tenho um documento do checklist para a pessoa usar. Então, são complementos. De novo, você não precisa ter todos os documentos em todas as etapas. Pensa bastante o que é útil para o meu operador, o que ele precisa e vai ajudar. E desenvolva essas documentações só onde realmente é importante. Uma outra ferramenta é você definir indicadores, metas ou eventualmente até SLA. Então, um indicador é uma forma de você medir o seu processo para acompanhar se ele está bem ou mal. Então, um indicador pode ser, por exemplo, o tempo que eu levo para fazer uma atividade, ou o percentual de erros que eu tenho em um determinado processo, coisas que eu posso medir e acompanhar. Então, a medida é o indicador, a meta é aquilo que me diz se eu estou bom ou mal em relação àquele indicador. Quando a gente fala de SLA, é um tipo específico de indicador quando eu faço um acordo entre o fornecedor e o cliente. Então, os dois combinam. Por exemplo, como que o cliente deve pedir aquele material. Então, tem lá uma condição para ele pedir. Quanto tempo ou em que condição eu tenho para entregar. Então, todos esses acordos são feitos na relação cliente-fornecedor. Lembra que no CIPOC a gente tem tudo isso? Você pode usar até o CIPOC, aquela visão simples, para estabelecer, né, o que eu entrego e depois colocar essas condições de entrega que podem incluir, por exemplo, o prazo que eu tenho para entregar, a condição que eu tenho que receber, a condição que eu tenho que entregar, o que compõe. Então, tudo isso está definido no teu SLA. Então, esse conjunto de coisas você pode pensar para documentar o seu processo e fazer ele mais robusto de um lado e simples de ensinar e de operar do outro lado. Agora, voltando à questão do sistema normativo.
Muitas vezes as pessoas reagem ao sistema normativo porque ele cobra você entregar o documento e não que esse documento tenha utilidade para as pessoas, para a operação, para gerar qualidade, bom desempenho e satisfação de cliente. Então, no teu trabalho de mapeamento, você tem a chance de fazer as duas coisas. Fazer uma documentação que ajude muitas pessoas a se desenvolverem e gerenciarem o processo e, ao mesmo tempo, que atenda bem o seu sistema normativo. Você tem que fazer o quê? Uma relação de parceria com a equipe do sistema normativo para entender o que é exigido e fazer isso de uma forma bastante adequada. Existem muitas ferramentas e mecanismos para você fazer essa documentação de processo. Desde usar coisas básicas que estão disponíveis, dominadas por todo mundo, como o pacote da Office, com Excel, Word, PowerPoint, coisas assim, que são coisas genéricas, mas que conseguem documentar perfeitamente, até coisas um pouco mais especializadas, como o Visio ou o Ares, que são ferramentas específicas para você desenhar fluxo de processo, fazer relacionamentos, até ferramentas muito mais sofisticadas que permitem, além de documentar, você fazer gestão, ou seja, eles coletam dados, você pode fazer até parte ou toda a operação do processo nesse sistema. Normalmente chamam de BPM, né? Business Process Management, que são ferramentas de BPM. Então, não se foque na ferramenta, se foque na utilidade que ela tem. Então, procure coisas que vão te apoiar e são adequadas à tua realidade, à tua condição de trabalho. Não adianta ser ótimo para você que está documentando o processo e ser dificílimo de usar para toda a organização. Pensa que teu processo só vai ter realmente utilidade, né, a documentação de processo, se ele for útil quando as pessoas estiverem na execução, no treinamento, no processo de aprendizado. Então, bora para frente, porque agora a gente já tem bastante elementos para começar a fechar o nosso trabalho.